Fala galera do De Fora Pra Dentro. Nesse vídeo eu vou contar uma grande roubada que eu passei na Rússia de Vladimir Putin. Você que está chegando agora, você deixa seu like, você se inscreve no canal, você marca o sininho de notificação. Neste canal eu dedico o meu tempo para contar algumas histórias de viagem, como estou fazendo hoje, quase num formato de podcast, e também da minha experiência de morar fora do Brasil. Eu já visitei 81 países e já morei em 5 países diferentes além do Brasil. Tenho 3 nacionalidades e tenho morado fora do Brasil pelos últimos 15 anos. Então você que está chegando agora, eu tenho muita experiência para contar e eu tenho certeza que você vai curtir. Esse vídeo de hoje é parte de um grande podcast que conta uma viagem que eu fiz de Berlim até Beijing por terra. E esse aqui é um trechinho dessa viagem, um dos mais interessantes, eu tenho certeza que você vai gostar. Uma grande roubada, uma das maiores roubadas que eu já passei na minha vida. Tem o seguinte, né, dentro dessas tantas viagens, tem alguns momentos que você acha que você se ferrou de verdade. Esse é um deles. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, tem um final feliz. Deixe seu like, se inscreva no canal, vou soltar a vinheta e a gente volta para contar essa história com todos os detalhes. A gente está migrando cada vez mais para, quando formos contar histórias de viagem, para ter um formato bem podcast, para vocês ouvirem aí enquanto vocês estão fazendo seu exercício, quando vocês estão trabalhando, dirigindo, quando vocês estão indo para o trabalho, voltando da faculdade, lavando louça. A gente vai fazer esse formato podcast. Eu sempre quis fazer, não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentando. Espero que vocês gostem. Mesmo sendo um formato de podcast, ainda vou colocar algumas imagens aqui para vocês darem uma olhada aqui, para vocês se referenciarem. Bom, eu fiz essa viagem de Berlim até Beijing e eu vou contar um trechinho na cidade de Irkutsk, na Sibéria, durante o inverno, no mês de dezembro. Bom, eu fiz nessa viagem usando o que todo mundo chama de Transsiberiana, que é a viagem que corta a Rússia inteira, que sai lá de São Petersburgo e vai até Vladivostok. Eu não fiz essa viagem, eu fiz uma viagem parecida. Eu fiz a Transmongoliana, que sai de São Petersburgo, mas ao invés de ir até a costa leste, até Vladivostok, vai para Irkutsk e depois vai para a Mongólia, Ulaanbaatar e para Beijing. Na cidade de Irkutsk, era a última parada do trem antes de chegar na Mongólia. E eu desci. Foi segunda descida que eu dei. A primeira descida eu dei na cidade de Moscou. Eu saí de São Petersburgo e desci na cidade de Moscou, fiquei uma semana em Moscou e peguei o trem novamente em Moscou para ir até Irkutsk, são 5 dias no trem. Cortando a Sibéria, né, o lugar mais frio da Terra depois da Antártica. Paisagens como essa que vocês estão vendo aí na tela, eram muito comuns. Foram 5 dias nesse trecho. E o interessante dessa viagem é que o trem vai parando, né, ele para em algumas estações, enfim. E eu era a alegria da galera, primeiro porque inverno, estava muito frio e eu não tinha as roupas adequadas. Até se eu colocasse todas as minhas jaquetas, etc., eu conseguiria me manter do lado de fora por uma hora, eu diria, sei lá, por um tempo. Mas eu tinha que colocar vários layers, né? Enquanto os russos, eles tinham umas grandes jaquetas, era colocar a jaqueta e ir para fora sem problema nenhum. Eu não, para eu descer na estação era um processo, né? Bota uma jaqueta, bota outra jaqueta. E às vezes a gente saía simplesmente para visitar pequenas lojinhas, né, como essa que vocês estão vendo, que era ali na plataforma. Então, o que que eu fazia? Eu, às vezes, de bermuda porque dentro do trem, a temperatura é de 25 graus, então você fica de bermuda e camiseta. Às vezes eu botava só minha jaqueta, a minha bota de neve, e ia de bermuda mesmo pra loja. Só que, cara, as temperaturas, a gente tá falando de temperaturas de -30. Então, mesmo 2 ou 3 minutos, você sentia aquele frio inacreditável. E aí eu voltava para o trem e estavam todos os russos, né, dando muita risada, né, com essa história toda. E eu dividi a cabine nesse trecho, entre Moscou e Irkutsk, com um casal de russos. Ele falava o inglês era muito, muito rudimentar,
E como não tinha internet, eu tinha baixado dicionário russo, a gente ia falando um pouco ali, e a gente acaba criando uma amizade, né. E depois de algumas passagens como essa, de eu descer na estação sem, um agasalho, o russo começou a me emprestar o agasalho, enfim. Eles foram muito gentis comigo. As paisagens que a gente via nas estações eram paisagens como essa, eram realmente cobertas de neve, muito, muito frio. Bom, e eles desceriam em Irkutsk também. Eles me perguntaram durante a viagem o que eu queria, por que eu desceria em Irkutsk, no meio do inverno, e eu disse: "Olha, eu tenho apenas um objetivo, eu quero visitar o lago Baikal". Eu sempre quis visitar o lago Baikal. O lago Baikal é uma das, minhas aspirações mesmo, é um lugar, espetacular. O lago Baikal tem algumas características interessantes. O lago Baikal representa 25% da água doce não congelada no mundo. O lago Baikal é o lago mais profundo do mundo, tem 1.600 metros de profundidade. O lago Baikal é maior do que a Bélgica. O lago Baikal é o único lago de água, né, obviamente de água fresca, que tem focas. O lago Baikal tem 85% das suas espécies são endêmicas, só existem ali. O lago Baikal tem uma das águas mais transparentes do mundo, com visibilidade no inverno superior a 40 metros. O lago Baikal, quando congela, quando a superfície congela, no final do inverno, infelizmente eu não consegui ver, porque eu fui em dezembro, ele cria uma camada turquesa transparente. Dizem que é a coisa mais espetacular. E em volta do lago também é muito, muito lindo. Tem um parque nacional. Irkutsk fica a 70 quilômetros do lago Baikal. Então, meu objetivo era chegar em Irkutsk num dia de manhã e voltar no dia seguinte à noite. Eu chegaria em Irkutsk, iria para um hotel, deixaria minhas coisas no hotel e faria um passeio até o lago e voltaria. Bom, chegamos em Irkutsk depois de 5 dias de viagem, chegamos na plataforma, me despedi do casal e fui na direção do hotel. O meu hotel era a 600 metros da estação do trem. Bom, eu peguei a minha mochila, estava indo à direção do hotel. Uma pessoa que estava com esse casal de russos, ou melhor, que foi pegá-los na estação de trem, se aproximou e falou: olha, em inglês, um inglês rudimentar, mas o suficiente para uma comunicação, disse o seguinte: olha, está muito frio e o casal de russos gostaria de dar uma carona até o seu hotel. Eu falei: excelente. Durante a viagem, a temperatura que a gente pegou nessa viagem foi de aproximadamente -30 na maior parte da viagem, que é uma temperatura normal naquela região. Em Irkutsk, em especial, foi o único dia, naquele dia que nós chegamos, que eu peguei um dia de realmente muito frio. Estava -39. É uma temperatura, assim, inimaginável para mim. E eu não tinha como eu disse, minha jaqueta, meu agasalho não era para isso. Vocês estão vendo aí uma estação qualquer no caminho com uma temperatura de -29, 28, desculpe. Bom, entrei no carro, aquela felicidade, né? Me levaram até o hotel. O hotel era relativamente próximo à estação, mas tinha um problema. Ainda bem que eles me deram uma carona. Era 600 metros no mapa, mas não dava para andar até lá, porque você tinha que cruzar a linha do trem e não tinha como cruzar a linha do trem. Então tinha que dar uma volta enorme mesmo andando, enorme mesmo, alguns quilômetros, para chegar no hotel, que era relativamente perto da estação. O trem chegou em Irkutsk às 6h30 da manhã. E eles me levaram para o hotel. O hotel ficava num bairro bem deserto, com várias construções da era soviética. Então, prédios monolíticos, grandes, isolados, não era aquela coisa adensada que a gente vê nos filmes, era um prédio só, nada em volta, alguns galpões industriais, ainda escuro, e eles me deixaram na porta do hotel. Cheguei na porta do hotel, me despedi deles, né, eles foram embora. Cheguei na porta do hotel, né, bati na porta, ninguém abriu. Interfone, nada. Nada. Me afastei do prédio, olhei, todas as luzes apagadas. Exceção a luz ali da entrada da recepção que estava acesa. Todo o hotel estava fechado, apagado. Não havia para onde ir. Eu olhei em volta,
realmente não tinha o que fazer. Na época, eu tinha telefone, mas meu telefone não funcionava na Sibéria. E tinha um problema. Além de não funcionar na Sibéria, o meu telefone tinha congelado. Não estava funcionando. E nesse momento foi a primeira vez, assim, em muitos anos de viagem, que eu achei que eu fosse ter um problema sério. Porque eu estava começando a ter muito frio, estava começando a ficar com muito frio. Eu comecei a não conseguir mais articular, porque a minha mandíbula começou a congelar. Meus olhos, minha pálpebra começou a congelar. E eu comecei a me sentir numa situação de perigo, porque eu falei, cara, eu tô numa situação que eu não sei para onde ir, eu não falo o idioma, agora eu não consigo nem me comunicar mais com o telefone, eh, ninguém tá abrindo a porta, não tem nenhum outro lugar para que eu pudesse ir, é tudo desolado. Eu com a minha mala, com a minha mochila, né, não mala, minha mochila, mas pesada, no inverno, tudo escuro, eu não sabia como voltava. Eu comecei a entrar em pânico. Tive um momento ali de pânico, e alguns minutos depois, o carro que me deu a carona voltou. Com o casal e mais aquela pessoa que estava dirigindo, que era o cunhado. O cunhado não, desculpa. O genro do homem que estava lá no trem comigo. Ele chegou, falou: olha, nós ficamos preocupados, nós o deixamos aqui, nós demos uma volta e o cara que falava inglês me disse, né? E ele resolveu voltar, né, o marido, o cara que eu conheci no trem, para ver se estava tudo bem. Então vem com a gente. Eu não tinha alternativa, eu falei, tá bom. Entrei no carro deles, e aí o cara que estava dirigindo, né, o genro, falou comigo em inglês. Falou: olha, o filho deles fala inglês porque ele está na escola de turismo, está fazendo o curso de turismo aqui na universidade. Nós vamos te levar para a casa dele, você fica lá na casa dele até mais ou menos o meio-dia e depois você volta, a gente te dá uma carona de volta pro hotel. Falei, tudo bem, obrigado, né? Eu vou falar o quê? E aí eu vi que eles falavam no telefone enquanto eles me levavam para casa desse rapaz. E no carro, né? E chegamos na casa deles, aí sim, aquele bloco soviético tradicional, né? No meio de vários blocos adensados, aquela coisa bem soviética mesmo. Cheguei, subi lá, me falou onde é que era, cheguei, bati na porta. Quando abro a porta, esse russo, tinha preparado um banquete para mim. O problema é que eu sou vegetariano e ele tinha feito um banquete todo com carne, né? Não teve jeito, né? Tive que comer carne, não tive o que fazer. E conversando, né, ele tinha que agradecer, falou: "Não, meio-dia meu pai vai voltar aqui, vai te pegar, vai te levar pro hotel, não tem problema nenhum, fica tranquilo, tal. Quer tomar um banho?" Depois de 5 dias no trem, eu falei: "Puta, pelo amor de Deus, gostaria de tomar um banho", fui, tomei um banho. Assim, os caras foram sensacionais comigo. Mas isso não é tudo, isso não é tudo. Conversando com ele me perguntou: "Cara, o que você tá fazendo, um brasileiro que mora na Nova Zelândia, tá fazendo no inverno aqui em Irkutsk?" Eu falei: "Eu quero ver o lago Baikal. Eu vim aqui pra ver o lago Baikal." Ele falou: "Ah, sério?" Eu falei: "Sério." "Então, sabe o cara que te deu a carona até aqui? Sim, ele mora no lago Baikal." Eu falei: "Como é que é?" "Ele mora no lago Baikal e ele tá indo pra lá ao meio-dia. Você quer ir com ele?" Eu falei: "Mas depois eu tenho que voltar pra cá." Ele falou: "Não, ele volta amanhã. Aí te dá uma carona, você vai." Eu falei: "Pô, perfeito. Quero sim." Falou: "Ah, tá bom, eu vou também." Aí tá. Né, aí ele falou no telefone e tal, legal, meio-dia, o cara voltou. Falei: "Ah, beleza, obrigado pela carona, tal. E amanhã você tá voltando?" "É, amanhã eu te dou uma carona de volta." Falei: "Tá bom." Entrei no carro com eles me levaram até, o lago Baikal, que é realmente, extraordinário, é uma coisa assim, absurda. Me levaram pra lá, me deixaram, falou: "Olha, Fabrício, todos os hotéis", chegamos no lago, né, tá aí uma foto minha, vou colocar uma foto minha no lago, né. Chegamos no lago e falou: "Olha, eu vou te deixar aqui é o museu, que é o museu do lago Baikal, que é um aquário na verdade, é um negócio bem legal. Rudimentar, mas bem legal, dá pra ver a foca, dá pra ver a fauna, é sensacional. Informações técnicas sobre o lago." Falou: "Vou te deixar aqui, eh, daqui umas 2 horas eu volto e te levo pra alguns hotéis pra você escolher." Falei: "Pô, obrigado, né, cara. Pô, perfeito, não tenho como agradecer." Eu falei: "Daqui eu me viro." Ele falou: "Não, te levo lá." Falei: "Bom,
tá bom, obrigado. Aí 2 horas depois ele de fato voltou, me pegou e falou: "Olha, ele falou, né: "Tenho um pouco de vergonha, mas se você quiser você pode ficar na minha casa. Minha esposa tá viajando, né, o Demetrius, ou Demetri, eu não me lembro mais, o rapaz, né, aquele que falava inglês, também vai ficar lá. É uma casa simples, mas, enfim, se você quiser, não precisa ficar no hotel". Eu falei: "Não vai ser incômodo?" Ele falou: "Não, incômodo nenhum, pode ficar lá em casa". Fiquei na casa do cara, passei a noite lá, obviamente tive que comer carne novamente, porque, enfim, não dava pra dizer que eu era vegetariano naquela altura do campeonato. Fiquei na casa do cara. No dia seguinte, ele aí teve um problema, falou: "Ó, não vou poder te levar pra Irkutsk". Mas o pai do Dmitry, aquele que eu havia conhecido no trem, veio me pegar em Irkutsk. Não satisfeito, me levou de volta, veio me pegar no Lago Baikal, me levou de volta para Irkutsk. E aí era a vista da casa desse senhor onde eu fiquei hospedado, né, que você podia ver o lago da casa dele. E na volta, eles pararam nesse lugar, eles sabiam que eu era arquiteto, então eles desviaram, voltando, são 70 quilômetros do lago até Irkutsk, eles desviaram, sem falar uma palavra, desviaram. Foi um momento também que eu fiquei assustado, falei: "Pô, do nada, que os caras estão saindo da rota principal?" Ele falou: "Calma, calma". Me levaram nesse lugar que é o Museu Nacional de Arquitetura Siberiana. Todas essas casas são parte desse museu, com diferentes técnicas construtivas, é realmente muito, muito legal. E o único problema é que é céu aberto, então dentro das casas havia, calefação, era aquecida, mas você tinha que andar de casa para casa. No dia anterior estava -38, nesse dia estava -30, ainda assim muito, muito frio. E depois de uma meia hora eu já não estava mais aguentando andar, falando: "Senhores, eu realmente eu não estava no meu limite físico", e eu virei para ele e falei: "Olha, eu não tenho como me desculpar", mas ele falou: "Não, tudo bem, tá frio pra gente também, vamos embora". Voltamos, fomos direto pra casa deles, dos pais, do que eu conheci no trem. Tinha um outro banquete, isso é mais ou menos umas 18 horas, e eles depois me levaram pra estação e me colocaram dentro do trem, dentro da cabine que eu ficaria. E aí vocês estão vendo algumas imagens, né, a minha câmera congelou também, e eu aí em Irkutsk já, eh, com essa proteção no meu rosto também tudo congelado, tá tudo congelado. Vocês conseguem ver na imagem que tá congelado, estava duro de gelo, a minha câmera também congelou, mas por sorte, por generosidade, pela hospitalidade dessas pessoas, dessa família, eu tive uma experiência sensacional, sensacional, conhecendo não só, a vida de uma família russa, mas a vida de uma família siberiana, lá no meio da Sibéria, um lugar muito frio, muito ermo, muito isolado, e foi assim que eu conheci o Lago Baikal no inverno. Essa também é uma viagem que eu recomendo para todo mundo, não é uma viagem fácil, você vai ficar 5 dias num trem, um trem simples. Eu peguei um trem diferente, eu não peguei um trem turístico, eu peguei um trem dos locais. Depois eu até pego um trecho turístico também, entre Ulaanbaatar e Beijing, mas isso é para a história, para o podcast inteiro, que um dia eu vou lançar aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a minha viagem, a transmongoliana, não a transiberiana, a transmongoliana, foi espetacular. Em Irkutsk, eu quase morri. E se eu tivesse desmaiado ali naquela neve, naquele frio, na porta do hotel, ninguém me acharia, só me descobririam no verão, quando descongelasse a neve. Ninguém sabia onde eu estava, ninguém no mundo sabia onde eu estava, eu não tinha falado pra ninguém, ninguém tinha a menor noção de onde eu estava. Se acontecesse alguma coisa comigo, só me descobririam quando a neve desgelasse. Espero que você tenha gostado desse relato. Antes de você sair, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. É muito importante pra gente nesse começo aqui do canal. O canal começou muito bem, mas a gente ainda precisa da ajuda de vocês. Se você está curtindo, deixe seu like. Se você está curtindo muito, se inscreve no canal. Se você está curtindo mais ainda e quer que a gente continue fazendo esse trabalho, compartilhe isso aqui. Todo mundo gosta de uma história de viagem. Meu nome é Fabrício Kika, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aqui no De Fora para Dentro. Um grande abraço, até a próxima.